Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP! A galerinha mais preparada do Brasil. Bem, galerinha, vamos dar início a um assunto muito gostoso, muito massa, que é nacionalidade. Então, o que a gente vai trabalhar aqui são questões agora sobre nacionalidade, tá certo? E essas questões sobre nacionalidade, não cai não, cara, em prova não. Despenca. Despenca. Então, assunto maravilhoso, né? E principalmente quando se trata de questões FCC, que são questões muito bem elaboradas, né, sobre esse ponto aí. Então, se liga, vamos trabalhar, vamos aprender sobre nacionalidade. Beleza? Então, suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Para a gente, primeiro, entender isso aqui, tudo que a gente vai ver, né, é imprescindível. Preste atenção no que eu estou te falando. É imprescindível você saber o que é nacionalidade, critérios, né? Porque senão você não vai conseguir entender o assunto. Então veja, quando a gente está falando em nacionalidade, a gente está falando em nacionais, ou seja, os nacionais daquele país. Então, os nacionais são dois. Você tem o nato e você tem o naturalizado. Então, esses são os dois nacionais que nós temos, o nato naturalizado. E a nacionalidade, para determinar se esse nacional é nato ou naturalizado, se dá através de duas espécies. Através de duas espécies. A nacionalidade originária, a nacionalidade originária, ou a nacionalidade secundária. Aqui alguns também chamam de primária e aqui alguns também chamam de adquirida, tá certo? Então, primária ou adquirida também tá certinho, sem nenhum problema. A nacionalidade originária determina, não é, a nacionalidade através de dois critérios: jus soli e jus sanguinis. Então, pela nacionalidade originária, o indivíduo adquire a nacionalidade através de dois critérios, jus soli e jus sanguinis. E esses dois critérios determinam qual tipo de nacional. O nato. Já a secundária, o próprio nome já diz, né? Secundária adquirida, determina a nacionalidade através de uma vontade do indivíduo. Então, o indivíduo, ele possui a vontade de se tornar nacional. Então, essa vontade, não é, de ter uma nacionalidade é atribuída a quem? Ao naturalizado. Beleza? Então, os nacionais são o nato e o naturalizado. Para definir esse cara e esse cara, você tem duas espécies de nacionalidade, que é a originária, que define o indivíduo, a nacionalidade do indivíduo, através de dois critérios, jus soli e jus sanguinis. Ou seja, esses dois critérios definem o brasileiro nato. A secundária define a nacionalidade através de uma vontade, né? Porque aqui, aqui não depende de vontade, não. Né? Aqui o indivíduo adquiriu a sua nacionalidade ou pelo solo ou pelo sangue. Aqui não. Ele teve vontade de adquirir outra. Então aqui nós temos o naturalizado. Beleza? E vamos para cá para a gente
completar o nosso conhecimento. Então, para determinar o nato, eu tenho 2 requisitos, ou 2 critérios, como queiram, não é? Melhor critérios, né? Fica melhor. 2 critérios. Então, eu tenho 2 critérios para definir o nato. Eu tenho o critério jus soli e eu tenho o critério jus sanguinis. O critério jus soli se dá nacionalidade pelo território onde o indivíduo nasce. Já o jus sanguinis é pelo sangue, seja do pai ou seja da mãe brasileira. Só que, diferentemente desse critério aqui, o jus sanguinis, somente pelo sangue, não define a nacionalidade brasileira. Porra, e por quê, Manuel? Porque somente pelo sangue não se define a nacionalidade. Claro, meu amigo. Lembre-se, nós somos um país miscigenado. Corre no nosso sangue branco, índio e negro. Então, esse sangue puro nós não temos. Então é necessário que outros requisitos aliados ao sangue, que pode ser um requisito de serviço ou funcional, ou seja, está a serviço da República Federativa do Brasil, é um requisito, ou ainda um requisito de registro, registrar em uma repartição pública competente, e o registro e mais o requisito de opção. Então você teria o jus sanguinis mais esse, ou jus sanguinis mais esse, ou jus sanguinis mais opção. Então, esses requisitos, esses 2 critérios aqui, definem o brasileiro nato. Baseado nisso aqui, aí a gente pode fazer a questão agora. Então, Jacinto, com nacionalidade originária uruguaia, opa, então Jacinto é uruguaio, mas é naturalizado brasileiro. Ou seja, Jacinto é uruguaio e brasileiro. Beleza? Vamos lá. Exerce no Brasil um mandato de deputado federal e deseja concorrer à eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Nesse quadro, considerando-se apenas as informações fornecidas, Jacinto, presta atenção. Presta atenção. Jacinto é brasileiro naturalizado. Beleza? Veja, a Constituição Federal, e somente a Constituição Federal, diz que existem algumas diferenças entre brasileiro nato e naturalizado. Entre essas diferenças, entre essas distinções, existe relação ao cargo. Ou seja, o que a Constituição diz? Que vai ter cargos que só podem ser exercidos por brasileiros natos. Que cargos são esses? Bora lá. O cargo de presidente e vice-presidente da República, o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, o cargo de presidente do Senado, o cargo de ministro do STF, não é do STJ, é do STF, o cargo de carreira diplomática, o cargo de oficial das Forças Armadas, não é oficial da PM, é oficial das Forças Armadas, cuidado, e ministro do Estado da Defesa. Não é qualquer ministério, é ministro do Estado da Defesa. Ou seja, não é Ministério do Trabalho, não. O ministro do Trabalho não tem problema.
pode ser naturalizado. O ministro da Educação pode ser naturalizado. O que não pode é ser o cara ser ministro do Estado da Defesa. Então, naturalizado não pode ser ministro do Estado da Defesa. Então, vejam. Isso quer dizer que, por exemplo, um naturalizado, ele pode ser deputado federal. Ele só não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Um naturalizado, ele pode ser senador. Ele só não pode ser presidente do Senado. O naturalizado, ele pode ser ministro do STJ. Só não pode ser ministro do STF. Emanuel, tu tem um bizuzinho para eu gravar isso aqui? Tenho. O bizu é mp3.com. São cargos privativos de brasileiros natos. Ministro do STF, P3, ó, presidente da Câmara, presidente do Senado. C, carreira diplomática. O, oficial das Forças Armadas. E M, ministro do Estado da Defesa. Então, meu amigo, com isso aqui, a gente já mata a nossa questão, né? Com isso aqui, a gente já mata a nossa questão. Então, ó, vamos lá. Então, Jacinto é deputado federal. Só não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Matou aí. Então, Jacinto não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar, certo? Salvo expresso. Não. Aqui, ó, até aqui estava bonitinho, né? Mas salvo expressa previsão de lei complementar, não. Por quê? Porque só quem determina os casos de distinção entre brasileiros natos e naturalizados é a Constituição Federal. Poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar? Não pode ocupar. Por quê? Porque ele é naturalizado e aqui é cargo de privativo de brasileiro nato. Não poderá ocupar o cargo para o qual deseja candidatar, certo? E deverá ser destituído do cargo de deputado federal. Errado. Até aqui estava certinho, né? Mas ele não precisa ser destituído do cargo de deputado federal. E por quê, Manuel? Porque é um cargo que pode ser ocupado pelo brasileiro naturalizado. Poderá ocupar o cargo? Jamais. Não poderá ocupar o cargo para o qual deseja candidatar, certo, por não ser brasileiro nato, embora possa manter o mandato de deputado federal. Certíssimo. Letra E. Ó, é de Emanuel, é de certo. Massa. Questão número 52. Questão de número 52. Segundo as regras vigentes na Constituição Federal, sobre nacionalidade, é considerado brasileiro nato se nascido no Brasil o filho de pai e mãe. Deixa eu meter o marca-texto aqui, que é importante. De marca-texto, eu quero marca-texto. Aqui, ó. Filho de pai e mãe estrangeiros. Ele quer o nato, beleza. Ainda que não domiciliados ou residentes no país. Emanuel, e aí? Essa questão está o quê? Correta. Ora, como essa questão está correta? Presta atenção. Segundo o artigo 12 da Constituição, que trata sobre nacionalidade, em relação ao nato, ele diz o seguinte, em relação ao critério jus soli, tá? Ele diz o seguinte, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Pegou? Então vou colocar aqui, ó. Então, em regra, nasceu no Brasil, é
brasileiro nato. Certo? Em regra, nasceu no Brasil, é brasileiro nato. O cara só não vai ser brasileiro nato se ele for filho de pais estrangeiros e um deles, não precisa ser os dois não, um deles esteja a serviço do seu país. Então matou aqui. Veja, eu não, para ser brasileiro nato, pode o cara até ser filho de pais estrangeiros. E esses pais nem morarem no Brasil. O que não pode é um deles esteja a serviço do seu país. Beleza? Entendeu aí, ó? Regra. Nasceu no Brasil é brasileiro nato. Inclusive se o cara for filho de pais estrangeiros. E mesmo que os pais não morem no Brasil, o cara vai ser brasileiro nato. O que retira o nato é o quê? Ele ser filho de pais estrangeiros e um deles esteja a serviço do seu país. Então, ó, o cara aqui é filho de pai e mãe estrangeira? É. Algum deles está a serviço do seu país? Não. Apenas eles não são domiciliados. Isso não impede dele ser brasileiro nato. Letra A, certíssimo. Se o pai ou mãe for brasileiro nato, a criança nascida no exterior é considerada brasileira nata. Deixa eu botar aqui, ó. Sempre que o país estrangeiro de nascimento não lhe conferir nacionalidade. Errado. Ora, já disse para vocês, o Brasil tem 2 critérios. Jus soli para quem nasce aqui no Brasil. Para quem nasce no exterior, qual é o critério? Jus sanguinis. E o critério jus sanguinis é determinado pelo quê? Pelo sangue do pai ou pelo sangue da mãe. Mas ele sozinho é suficiente? Não. Ele precisa de mais outro requisito, que pode ser funcional, de registro ou de opção. Então, nasceu no exterior, tendo esse sangue mais isso, brasileiro nato. Tendo esse sangue mais isso, brasileiro nato. Tendo esse sangue mais isso, brasileiro nato. Ou seja, não é que o Brasil, que o país estrangeiro não lhe conferir nacionalidade. Ele será brasileiro nato todas as vezes que ele for filho de pai ou mãe brasileira e tiver qualquer desses requisitos somados. Então, letra B está errada. Letra C. Pode adquirir a nacionalidade brasileira o estrangeiro que reside ininterruptamente no Brasil há 10 anos ou mais. Errado. Isso aqui é para ser naturalizado. E essa naturalização aqui é de tempo aqui é a chamada quinzenária ou extraordinária, né? Também quinzenária ou extraordinária. E determina o tempo a mais de 15 anos e não a mais de 10 anos. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira serão considerados brasileiros natos desde que venham a residir no Brasil e optem antes de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Temos aqui, ó, que acabamos de ler, é esse requisito aqui, ó, opção. Para que o indivíduo possa ser brasileiro nato nesse requisito, realmente ele tem que ser filho de pai ou mãe brasileira, desde que venham, tem que residir, ou seja, fixar residência no Brasil e optarem. Mas qual o erro? Ele só pode optar após atingida a maioridade e não antes.
Tem direito à naturalização brasileiro ou estrangeiro que viva no país há mais de 3 anos e tenha filho brasileiro ou seja casado formalmente com brasileiro nato ou naturalizado. Não. O critério aqui é de quanto? De 15 anos. Independente, né, de ter filho ou seja casado. Marim nasceu em Cuba. Filha de brasileiros que estejam no país a serviço do Brasil. Opa, Marim nasceu em Cuba, filha de brasileiros, ou critério jus sanguinis. E eles estavam a serviço do Brasil. Opa! Então, nosso amigo Marim aqui é o quê? Brasileiro nato. Né? Então, veja que a pergunta ele quer, analisando apenas os dados fornecidos, considera-se brasileiro nato. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é já marcando aqui quem é nato e quem não é nato, para não errar a questão. Concetta nasceu no Brasil, filha de italianos. Opa, filha de italianos. Que estavam no país a serviço da Itália. Opa, tá lembrado daquela exceção? Ó, filha de estrangeiros. E um deles está a serviço do seu país, tira a nacionalidade nata, ou seja, o cara não vai ser brasileiro nato. Então aqui, ó, não. Davi nasceu no Brasil, beleza. Filho de pais ingleses, ou seja, estrangeiros que estavam no país a turismo. Opa. É filho de estrangeiros? É. Algum deles está a serviço do seu país? Não. Então, Davi é brasileiro nato. Davi é brasileiro nato. Resposta, letra B. Marim e Davi. É muito gostoso nacionalidade. 54. Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre nacionalidade, são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Certíssimo. Né? Critério jus soli aplicado. Regra, nasceu no Brasil, é brasileiro nato, ainda que de pais estrangeiros, desde que nenhum desses pais esteja a serviço de seu país. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo dos casos previstos em lei complementar. Nem lei ordinária, nem lei complementar. Só quem pode estabelecer, ó, a distinção é a Constituição Federal. É privativo de brasileiro nato o cargo de membro da Câmara dos Deputados. Não. Por quê? Um naturalizado pode ser deputado federal. Ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, mas deputado federal, sim. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro quem tiver cancelado a sua naturalização por decisão administrativa, não. Tem que ser por decisão judicial. E o resto está certo, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Beleza. O único erro é aqui, ó. Decisão tem que ser judicial. É fator impeditivo de aquisição da nacionalidade brasileira a condenação por improbidade administrativa. Não. O que é impeditivo que o cidadão estrangeiro adquira a nacionalidade brasileira é a condenação penal. Beleza? Então, errada também, letra E. 55. A respeito do que estabelece a Constituição Federal sobre a nacionalidade e os direitos políticos, bora lá. Não podem alistar-se como eleitores estrangeiros e do... Oxente. Misturou aqui, né? Direitos políticos com nacionalidade. Não tem problema, não. Vamos fazer. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Certíssimo. Logo, letra A. Pessoal, isso aqui é uma questão, isso aqui é uma alternativa de
direitos políticos, que muitas vezes a FCC ela mistura, não é, na questão conteúdos. Então lembre-se que, ó, são inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Ou seja, aqueles que não têm direito ao voto. Os estrangeiros, cuidado só nesses estrangeiros, por quê? Porque o português equiparado pode, não é? O português equiparado é alistável. E os conscritos, beleza? Então esses caras são inalistáveis e não têm direito ao voto, justamente aqui, ó, não podem alistar-se. As idades mínimas para elegibilidade relativa aos cargos de presidente da República e senador são 35 e 30, errado. Tanto para presidente como senador é de 35 anos. Emanuel, tu não tem um bizuzinho para a idade, né? Tenho, mas a gente não vai trabalhar aqui, não. A gente vai trabalhar questões específicas de direitos políticos, aí eu dou o bizuzinho, beleza? Então, errado aqui. Opa! Erradinho aqui. Entre os cargos privativos de brasileiro nato estão presidente da República, certo? Senador, não. Presidente do Senado. Ministro do STF, está certo. Oficial das Forças Armadas, está certo. Então, realmente o errado está aqui. Senador pode ser de nato ou naturalizado. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 60, não. Os maiores de 70 anos. A lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, certo? Salvo os casos previstos na Constituição ou na lei de imigração. O erro está aqui, ó. Até aqui está correto. Mas na lei de imigração, não. Somente a Constituição e mais ninguém. 56. Eita, muito boa essa questão. A questão é para pegar neguinho, viu? Ó, no que diz respeito ao tema nacionalidade, jus sanguinis é o critério para fixar-se a nacionalidade primária. Já estou vendo muita gente aí, quando acabou de ouvir isso, dizendo certíssimo, Emanuel, certíssimo, e se fudeu. Como é, Emanuel? Eu me fudi, errei a questão. Errou, pessoal. Presta atenção, presta atenção. Realmente, eu disse para vocês que existem dois critérios para definir o nato. Só que eu tenho um critério regra e outro critério é exceção. Qual o critério regra? É o jus soli. O critério regra é o jus soli. O critério exceção é o jus sanguinis. Por isso que esse critério é utilizado no exterior, porque é o critério de exceção, só abrangendo quem está no exterior. E aqui não, é o critério regra. Emanuel, o nosso critério é misto? É, porque eu tenho o jus soli e o jus sanguinis, mas nós temos um critério regra, que é o critério jus soli. Por isso que a letra A está errada, né? A letra A está errada. Eu não posso dizer que o jus sanguinis é um critério para fixar essa nacionalidade primária. O critério regra é o jus soli. Beleza? Quem é meu aluno aí não tem problema. Vai dizer, essa aí eu sabia. Eimátulos é o mesmo que apátrida. Certíssimo. Então eu digo, quem é meu aluno não tem problema em errar, em acertar essa, porque eu sempre digo, nós temos apátrida, que é um termo de origem grega, greco-romana, e nós temos o eimátulos, que é o termo germânico. Então, tanto o eimátulos, que é um termo germânico, quanto a apátrida, que é um termo greco-romano, significam a mesma coisa. O quê? O cara que não possui nacionalidade. Beleza? Então,
B, certíssimo. Jus soli é o critério para atribuir-se a nacionalidade ao apátrida. Não, não é? O apátrida atribui-se a nacionalidade ao apátrida, seja por critério jus soli ou por critério jus sanguinis. Então, errado. Jus loci é polinacionalidade. Não, jus loci é a mesma coisa que jus soli, né? Nasceu no local, no local. Nacionalidade secundária é o mesmo que nacionalidade involuntária. Não, a nacionalidade involuntária é a originária. Beleza? Tranquilo? Então, tanto aqui como aqui também estão errados. Então, letra B, corretíssimo. 57. Filhos de brasileiros nascidos em país estrangeiro, no qual sua mãe estava a serviço da República Federativa. Opa, peraí, meu amigo. Marca texto. Filho de brasileiros, nascido em país estrangeiro, no qual sua mãe estava a serviço da República Federativa do Brasil. Então, nosso amigo é brasileiro o quê? Nato, né? Nosso amigo é brasileiro nato. Critério jus sanguinis, mais o critério funcional, que é estar a serviço. Atualmente, com 25 anos de idade completos e residente desde os 9 anos em território brasileiro, sem condenação penal, não vejo para que botar isso. Pretende candidatar-se a deputado federal. Ó, ele só colocou isso aqui, ó. Atualmente com 25 anos de idade e residente desde os 9 anos em território sem condenação. Ô, meu amigo, tô nem aí que você tem condenação penal. O cara é brasileiro nato. O cara é brasileiro nato. Mas vamos lá. Não poderá candidatar-se por se tratar... sem condenação penal, pretende candidatar-se a deputado federal. De acordo com a Constituição Federal de 88, não poderá candidatar-se por se tratar de cargo privativo de brasileiro nato. Meu amigo, errado. O cara é brasileiro nato. Então, fechou aqui. Poderá candidatar-se desde que requeira a nacionalidade brasileira. Não precisa requerer, porque ele já é brasileiro nato. Poderá candidatar-se, embora não possa vir a ser presidente da Câmara. Errado também, porque ele é brasileiro nato. Poderá candidatar-se, bem como vir a ser presidente da Câmara dos Deputados, por se tratar de brasileiro nato. Certíssimo. Não poderá candidatar-se por não ser brasileiro nato. Errado, porque ele é brasileiro nato, sim. E 58, nossa última questãozinha. À luz do que estabelece a Constituição Federal, acerca da nacionalidade, letra A, são brasileiros naturalizados. Os nascidos na República... se é naturalizado, os nascidos na República Federativa do Brasil, não pode ser naturalizado. Ele tem que ser o quê? Nato. Então já está errada a letra A. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, certo? Ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e alcançada esta a obter qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. O erro está aqui. Ou venham a residir antes da maioridade. Não. Ele pode vir residir no Brasil antes ou depois da maioridade. Não interessa. O que interessa é que ele venha residir, obviamente, no Brasil, fixe residência no Brasil e opte, após atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, leitura rápida, o cara se fudia aqui. São brasileiros naturalizados que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano interrupto e idoneidade moral. Certíssimo. É a chamada naturalização ordinária, né? Essa naturalização ordinária
vai ser apenas para os chamados lusófonos. Quem são os lusófonos? São aqueles que falam a língua portuguesa. Então, para os lusófonos, para eles serem naturalizados, só depende de 2 requisitos: 1 ano ininterrupto de residência e idoneidade moral. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por ato do presidente, não, por decisão judicial. Os cargos de carreira diplomática poderão ser ocupados por brasileiros natos e não naturalizados. Só para lembrar, mp3.com. Ministro do STF, P3, Presidente da República, Presidente do Senado, Presidente da Câmara, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e Ministro do Estado da Defesa. Com isso, fechamos aí, né? Vejam aí que passamos bem além do tempo, né? Do nosso, porque o conteúdo é bom, é grande, precisa de doutrina, não é só letra de lei, então é muito massa a nacionalidade, né? Então, ó, mais suave da nave, fé, força e foco aí na tua aprovação. Valeu, até o próximo bloco.